Olá, meu nome é Adriana Raman, sou cirurgiã dentista formada há 24 anos, há 22 trabalho no SUS e há 15 anos trabalho em estratégia saúde da família. E eu hoje queria falar com vocês sobre o uso de máscaras. Eu tô vendo muita gente na rua usando máscaras e isso é muito bom. Não temos máscaras cirúrgicas nem a N95 para toda a população. Elas são de uso, por enquanto, dos profissionais da saúde no atendimento aos pacientes sintomáticos ou assintomáticos do Covid-19. Mas foi recomendado o uso de máscaras artesanais para toda a população, tanto sintomático como assintomático. Nós sabemos que 80% das pessoas que pegarem o coronavírus vão ser assintomáticos, não vão sentir nada, vão às vezes ter uma gripe leve e nem vão suspeitar que estão com Covid-19. Então, é muito importante que a gente use as máscaras, todo mundo, principalmente quem é sintomático, para poder reter esse vírus ali e não espalhar, né? Na máscara, vai ficar retido na máscara e não vai espalhar, como quem é assintomático para não pegar, tá? Só que eu tô vendo na rua muita gente usando máscara de maneira errada e às vezes mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Então eu queria explicar aqui por que a gente tem que usar máscara. Sabendo por que a gente tem que usar máscara, a gente se conscientiza da maneira correta, tá? O Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus, tá? Ou SARS-CoV-2. Então, quando a gente pega essa doença, o vírus fica concentrado nas nossas vias aéreas, boca e nariz, tá? E a gente pode pegar esse vírus também através das mucosas, boca, nariz e olhos. Então, é muito importante a gente não tocar no nosso rosto para não contrair o coronavírus, tá? Então, sabendo que ele fica nas vias aéreas, a gente tem que proteger o nariz e boca, tá? Se eu tiver com o vírus, ele vai ficar concentrado aqui. Se eu espirrar, se eu tossir, se eu falar, ele não vai para fora, tá? Se eu não tiver o vírus e estiver usando máscara, eu não vou aspirar esse vírus. Então é muito importante isso. Ah, mas e os olhos? Eu não tenho que proteger os olhos? Você não tem que pôr a mão nos olhos, mas o olho não respira. Então a gente não aspira pelos olhos como a gente aspira pela boca e pelo nariz, tá? Então por isso que é muito importante o uso de máscaras. Se a pessoa contaminada usa máscara, o risco de contaminação é médio. Se a pessoa contaminada e a pessoa sadia usa máscara, o risco de contaminação é baixo. Pode acontecer? Pode, mas é bem mais baixo. 85% menos de chance com o uso de máscaras caseiras ou artesanais. Então, sabendo disso, a gente sabe que não pega pela pele. Ah, mas por que eu tenho que lavar a mão se eu não pego pela pele? Para justamente não colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, porque aí eu vou contrair, tá? Então a gente tem que estar sempre com as mãos muito limpas para não tocar nessas áreas com elas infectadas, né? Então, sabendo disso, a gente sabe que a gente vai usar máscara e não vai colocar mais a mão. Então, a gente colocou a máscara antes de sair de casa. Então, é importante que quando a gente sai de casa, já saia com a máscara. Vai entrar no elevador, que é uma caixinha fechada. Alguém pode ter entrado lá, falado ou tossido ou espirrado, e a gente sabe que o vírus fica cerca de meia hora a 3 horas suspenso no ar. Aí uma pessoa foi lá, espirrou nesse elevador e saiu do elevador. Eu entro, o elevador tá vazio, então eu tenho a sensação de segurança. Mas eu inspiro esse ar, que pode ter alguns vírus suspensos, e eu posso contrair, tá? É um vírus de alta virulência, então é de transmissibilidade. Então a gente até pega ele de uma maneira fácil, mas ele morre muito fácil também, com água e sabão. Então quando a gente tá em casa, a gente tem que lavar muito bem as mãos antes de tocar no nosso rosto, tá?
Então, saiu de casa já com a máscara, evita colocar a mão no rosto, evita ficar coçando o nariz, evita ficar tirando e pondo a máscara, abaixando a máscara para falar. Eu sei que é difícil, o nariz vai coçar, a gente vai ter falta de ar, até acostumar. Mas tudo a gente acostuma. Você pode ter certeza, a gente acostuma, né? Hoje em dia, você não vê dentista atendendo sem máscara. E o dentista fala bastante com a máscara. Então, a gente vai acostumar, né? As máscaras de pano dão uma sensação até maior de sufocamento, mas elas têm que proteger a gente. Tem um vídeo do Dr. Alexandre Raman falando pra gente fazer um teste. Não adianta a máscara ser muito fininha, elas são até mais confortáveis para respiração, mas elas não protegem tanto a gente. Então a gente tem que fazer aquele teste do parabéns, né, para saber se a gente consegue apagar a vela usando a máscara. E se a gente não conseguir apagar a vela ou demorar para apagar a vela, a gente tá mais protegido. Então tudo a gente acostuma. O importante é a gente acostumar. Quanto mais a gente usar, mais fácil vai ficando. O uso de máscaras vai ser uma constante, talvez por esse ano ainda, né? Então a gente vai ter que acostumar a esse uso. A gente vai estar mais protegido, a gente vai estar mais seguro se estiver usando a máscara. E a gente vai proteger as outras pessoas também, tá? A gente tem que ter essa consciência. Porque talvez eu esteja contaminada e não saiba, não vou ter essa consciência de que eu estou contaminando as outras pessoas. Então, a gente tem que pensar que talvez a gente tenha o vírus e talvez a gente esteja protegendo as pessoas usando a máscara, tá? A diferença entre máscara cirúrgica, N95 e as artesanais é o sistema de filtragem, tá? As cirúrgicas e a N95, elas têm um sistema de filtragem, não só de proteção, mas elas filtram. Então, por isso que é importante os profissionais da saúde usarem essa máscara, tá? A N95, ela protege até 95% o profissional que estiver usando, tá? Então, é importante que a gente deixe essas máscaras para os nossos profissionais da saúde usarem no atendimento, tá? E aí a gente usa as máscaras caseiras aqui do Brasil. Incentivem as nossas costureiras, as nossas artesãs, né, ou os nossos artesãos, no uso dessas máscaras confeccionadas aqui, tá? Elas são bonitas, elas são feitas de pano próprio, com forro, tem que ser duplo, pra gente poder se proteger. Tá bom? Eu espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu fico à disposição, tá bom? E desejo muito boa sorte. Se vocês puderem, fiquem em casa. Se não, quando saírem, saiam protegidos. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.